Boa tarde, pessoal. Bem-vindos de volta ao meu canal. E vamos começar esse vídeo com a seguinte frase: você pode estar no fundo do poço, que para Deus nada é impossível. Eu vou começar gravando esse vídeo, pessoal, mas eu tô segurando o celular. Pode ser que eu me canse, porque o vídeo é longo, é muito longo. Começando falando que de família que não é família, de amigo que não é amigo, de família que não é família, que existe pessoas que estão na sua família, que são a sua família, que são o seu sangue, mas que não estão do seu lado. Existe pessoas que estão na sua família que deseja o mal para você. É uma triste realidade, mas é a verdade. Nunca confie cegamente na família. Eu cheguei ao fundo do poço, duas vezes. Eu tenho 36 anos e cheguei ao fundo do poço duas vezes. E nas duas vezes, quem me colocou no fundo do poço foi a minha família. É difícil dizer isso, mas é a verdade. Então, assim, e existem os amigos que não são amigos. Existem os dois lados, de família que não é família, amigos que não são amigos. E é claro que existe também os amigos verdadeiros, existe também a família que é família. Olha, simples assim, confie somente em você. A mão está cansando desse lado, gente. Deixa eu pegar esse outro lado. Tente confiar apenas em você e em você. Tem pessoas que você acredita que vai te ajudar e vai te virar as costas na primeira oportunidade que tiver. E tem pessoas que você jamais contaria com a ajuda daquela pessoa e a pessoa te ajuda. Então, assim, eu me lembro que uma vez eu estava chorando e quem me estendeu a mão foi uma pessoa que eu não imaginaria que ela me estenderia as mãos. E se essa pessoa estiver assistindo esse vídeo agora, eu imagino que não. Obrigado. Você me ajudou não apenas com palavras, né? Porque a palavra nos ajuda muito. Na verdade, você me salvou de uma depressão. Não que eu estava em depressão, tá, gente? Não estava. Mas no ponto que estava chegando, né? Eu estava numa situação que eu achava que era tão impossível ter saída que se não fosse essa pessoa, com certeza hoje eu estaria em depressão. Então, assim, às vezes dá uma revolta, dá. Às vezes você sente vontade de se vingar das pessoas, você sente. Vontade de perdoar? Não, gente, eu não sinto vontade de perdoar essas pessoas e eu não sei, pode ser que Deus me toque no coração mais pra frente, mas por enquanto eu não me sinto assim preparada para perdoar ninguém que me colocou no fundo do poço.
Mas, se é para falar de testemunho, vamos falar. Como Deus é maravilhoso em tudo, gente. As pessoas que me colocou no fundo do poço mal sabia que elas estavam me ajudando. Inconscientemente, as pessoas que me colocaram no fundo do poço mal sabia que elas estavam me ajudando. Porque se não fosse eu estar no fundo do poço, eu não teria forças para lutar. Se não fosse eu estar no fundo do poço, eu não conseguiria fazer o que eu fiz hoje. Graças a Deus, hoje em dia eu tenho minha casa, né? Que surgiu. É claro que eu já tinha vontade de ter minha casa, gente, tinha. Eu morava de aluguel. Mas, assim, a força maior veio quando eu cheguei no fundo do poço. Por incrível que pareça. Me deu uma vontade de crescer tão grande quando eu estava no fundo do poço que quem me colocou lá só me ajudou, né? Eu vou contar um relato de algo que aconteceu e que não aconteceria, eu tenho certeza que não aconteceria se eu não estivesse no fundo do poço. A minha fé foi tão grande, gente, que apareceu 10 mil reais. 10 mil reais na minha conta, sem motivo, sem explicação. Eu tenho extrato bancário, mas assim, esse dinheiro apareceu praticamente por um milagre, e eu vou dizer como apareceu esse dinheiro na minha conta. Eu me lembro que quando eu estava no fundo do poço, a minha vida era chorar, chorar, chorar. No começo era só chorar. E eu me lembro que eu, depois que chorei muito, dos olhos ficar vermelho, que nitidamente as pessoas que me viam, gente, via que meu olho tava vermelho, né? Não tinha como esconder. Poderia usar o melhor colírio do mundo, que dava pra ver que o olho tava vermelho. Aí eu me lembrei de Deus que, gente, é errado, eu sei. Peço perdão para Deus, com certeza. Mas a gente só lembra de Deus quando a gente está no fundo do poço. É errado. Eu sei, mas a gente só lembra que Deus existe quando está no fundo do poço. E eu me lembrei de Deus e eu comecei a orar. Eu comecei a orar insistentemente também. E eu me lembro que para mim comprar a minha casa própria, eu tinha que dar uma quantia em dinheiro, que eu não tinha essa quantia. Era uma quantia muito alta, era um valor muito alto, assim, pelo lugar que eu queria, né, gente? Pelo lugar que eu queria. É claro que tinha casas mais baratas em outros lugares, mas eu queria necessariamente essa casa, nesse bairro. Então, assim, eu não tinha aquela quantia e eu tinha que dar de entrada. E eu me lembro que eu comecei a orar, não pedindo essa quantia em dinheiro, mas eu comecei a orar, pedindo que Deus me tirasse do fundo do poço, que forças para trabalhar eu tenho. Eu só queria ter forças para sair do fundo do poço, que o resto eu conseguiria trabalhando. E eu me lembro de orar o primeiro mês, incansavelmente, insistentemente e nada. Eu me lembro de orar o segundo mês e nada, o terceiro mês e nada, o quarto mês e nada, e vai dando um desespero, e o quinto mês e nada, e o sexto mês e nada, e vai dando um desespero,
desespero e você fala: meu Deus, os inimigos estão vencendo, meu Deus, onde eu errei, que é eles que estão ganhando, onde eu errei, Deus. E não tem como, a gente se acha uma fracassada, a gente se sente frustrada, a gente pensa que foi a gente que errou, sendo que é o contrário, né, gente? É as pessoas que colocam você no fundo do poço que errou, que tem inveja de você, que não consegue ver a sua vitória, aí elas te colocam lá no fundo do poço. Elas pensam que te colocando no fundo do poço, elas estão te derrotando. Não. Besta é quem pensa que se me colocar no fundo do poço eu estarei derrotada. A minha fé é tão grande, gente, que me coloca no fundo do poço e eu volto com uma fé inabalável. Eu volto, é como se ressurgisse das cinzas e eu volto com muito mais vontade de lutar pelo que eu quero. E eu me lembro que eu comecei a lutar porque eu queria essa casa, porque eu queria essa casa, porque eu queria essa casa. Lutar, lutar, lutar. E eu me lembro que no mês de dezembro, Deus me deu a resposta que eu tanto queria. Gente, eu teria que ter passado no banco para trazer o extrato bancário para vocês verem. Eu me lembro que eu fui no banco para ver se eu já tinha a quantia, né? Que era para dar de entrada no financiamento da casa, e eu me lembro que eu tinha sim uma quantia razoável, mas eu não tinha o suficiente, e aquilo me dava uma aflição, que eu pensava: o homem vai vender a casa para outra pessoa porque eu não tenho a quantia o suficiente. Mas aí, inexplicavelmente, gente, foi num abrir e piscar de olhos, porque Deus é perfeito, Deus é perfeito em tudo que ele faz. Eu lembro que eu fui em novembro e tinha uma quantia. E eu fui em dezembro e tinha outra quantia. Já dava para mim dar de entrada na casa? Não. E o que eu fiz? Pela fé. Ah, esqueci de dizer, eu tinha 10 mil a mais. Inexplicável. Gente, não, pelo salário que eu ganho, seria impossível pelo salário que eu ganho. Seria impossível de um mês a outro eu ter 10 mil reais a mais numa conta pelo salário que eu ganho, que eu não, só se eu ganhasse 10 mil por mês. Mas e aí? Tinha água, luz para pagar e aluguel da outra casa para pagar, tinha compra para fazer, então era impossível de um salário, de um mês para o outro, ter 10 mil a mais na conta. Mas aí é que vem o impossível. Até então, o que eu pensei, quando eu vi que em novembro eu tinha uma quantia de dinheiro no banco, e eu cheguei em dezembro e vi que tinha dinheiro a mais no banco, na minha conta poupança, eu me lembro que eu pensei assim na hora, né? Ainda não dá para o financiamento, mas vou fazer esse financiamento mesmo assim, e que seja o que Deus quiser. Deus vai pagar esse financiamento para mim. Mas, gente, eu lembro que eu falei assim, sabe quando a gente fala meio na incerteza? Deus vai pagar esse financiamento para mim? E eu lembro que eu conversava com o dono da casa. Quem quiser entrar em contato com ele pode entrar, que eu passo o número dele. Eu lembro que eu conversava com ele e eu pedia para diminuir a entrada, eu pedia para diminuir assim as parcelas e ele falava que não tinha como, que esse era o valor da casa e que ele, se eu não tivesse o dinheiro, ele ia passar a casa para outra pessoa, que ele estava muito tempo segurando a casa para mim. E assim, isso tudo em dezembro já, tá, gente? Como eu vi que era impossível, eu queria muito me mudar da casa que eu tava, porque na casa que eu tava, não querendo falar mal da casa, tá, gente, mas falar a verdade, ela tinha infiltração nas paredes. Pessoas próximas a mim sabem, porque era o que eu sempre reclamava, né? O que eu fiz? Eu dei o primeiro passo e foi assim mesmo. Fui lá no banco, assinei todos os papéis.
Bati o martelo e falei, vou ficar com a casa, mesmo sabendo que eu não tinha dinheiro o suficiente para pagar a entrada, né? E foi aí que Deus agiu de uma forma que eu pensei que assim, que já estava tudo resolvido, que eu ia ficar com a casa e pronto, e acabou. E foi aí que Deus fez o impossível. Simplesmente eu tive uma nova proposta de financiamento e o financiamento. Gente, eu lembro que eu ia dar tantos mil de entrada, eu teria que dar 30 mil de entrada. 30 mil? Eu não me lembro muito bem, mas era praticamente isso. Ou seja, eu ia ficar sem dinheiro nenhum, né? Eu ia ficar sem dinheiro nenhum. Era pegar o que eu tinha no banco, dar de entrada e pronto, e acabou. Isso porque eu nem tinha esse dinheiro, né? No banco. Só se eu tivesse ficado a minha vida toda trabalhando sem gastar nenhum centavo. Não recebo pensão, comecei a receber pensão do meu filho agora, não recebia antes. Então, assim, eu não tinha 30 mil no banco. E eu me lembro que de uma hora para outra o financiamento milagrosamente diminuiu a entrada. Existe uma palavra para isso que o banco faz, e eu esqueci, é subsídio, que acho que fala, né? Eu não, gente, me desculpe, eu sou leiga nesse assunto. Milagrosamente houve um subsídio e eu tive que pagar bem menos de entrada no financiamento. Então, assim, se não é Deus, foi quem que fez isso, porque categoricamente, com todas as pessoas que eu conversava, tem os prints da conversa, né, gente? Se vocês quiserem, eu faço um outro vídeo mostrando para vocês print, mostrando para vocês extrato de banco, mostrando para vocês todas as transações que eu fiz, categoricamente, todas as pessoas que eu conversava, tanto a moça que eu, assim, conversei, a moça lá que trabalha na caixa do financiamento, ela falava que não tinha como diminuir a entrada, o dono da casa não tinha como diminuir a entrada, a transportadora também falava que não tinha como diminuir, a construtora, né, gente, não é transportadora, a construtora também falava que não tinha como diminuir a entrada, então assim, era tudo de um jeito em que fazia, em que eu tinha, ou eu dava aquela entrada ou não financiava e pronto. E milagrosamente a entrada diminuiu, milagrosamente de um mês para o outro, gente. Em dezembro eu já tinha decidido categoricamente que ia ficar com a casa. Em janeiro eu chegaram para mim, eles mesmos, não precisou nem eu falar mais nada, eles mesmos me mandaram mensagem e falou que tinha diminuído a entrada. E aí, o que eu fiz só foi assinar os papéis e me mudar para casa. Porque a casa ficou bem mais barato do que eu pensei. Muito mais barato. Eu tive um bom subsídio e o que eu quero dizer a vocês com esse vídeo é: acredite nos teus sonhos, tenham fé. Se o seu sonho é comprar uma casa própria, tenha fé. Se você estiver no fundo do poço, tenha fé que esse não é o seu lugar. As pessoas que te colocam aí não sabem o quanto Deus está contigo. E este não é o seu lugar. Não é. O seu lugar é estar numa casa boa, numa casa confortável. O seu lugar é estar num bom lugar. Nunca Deus vai querer te ver num lugar ruim. Nunca Deus vai querer te ver na rua. Nunca Deus vai querer te ver no fundo do poço. Então, assim, se não fosse as pessoas que tivessem me colocado no fundo do poço, eu não teria
forças para sair de onde eu estava. Então, agradeço a todos que me colocaram lá. Se não fosse vocês, eu não sairia do lugar que eu tava. Eu ia estar até hoje na mesma casa que eu morava de aluguel, pagando aluguel para os outros. Hoje em dia eu tô pagando financiamento, mas a casa é minha. Posso fazer o que eu quiser nela. Eu posso fazer uma reforma, posso pintar ela da cor que eu quiser, posso mudar as janelas, posso mudar as portas, posso fazer o que eu quiser. A casa é minha. Lá a casa não era minha. Então, assim, gente, se você tem um sonho de conseguir uma casa própria, confie em Deus, primeiramente em Deus, depois em você. E nunca pense, ai, com o dinheiro que eu tenho eu não vou conseguir. Deus faz surgir dinheiro de onde você pensa que não tem. Gente, e Deus faz o próprio banco abaixar a parcela para você. Deus age conforme Ele quer. Deus é Deus. O próprio banco diminuiu a parcela. O próprio banco diminuiu a entrada. Eu pedia, eles sempre falavam não, 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 não. Eu pedia para diminuir a entrada, eles sempre falavam não. Eu pedia para diminuir a parcela, eles sempre falavam não. Quando eu resolvi confiar em Deus e deixar, o próprio banco diminuiu a parcela para mim. Então é isso, pessoal. Foi mais um testemunho assim de como eu consegui financiar a minha casa própria do que como eu saí do fundo do poço, né? Porque na verdade a história de ter saído do fundo do poço é bem mais complexa. Ainda não tenho forças nem vontade de falar sobre o assunto. Um dia eu vou falar. E é isso aí. Confia nos seus sonhos, acredita nos seus sonhos. E se eu conseguir, você também consegue. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau. E eu te convido a conhecer o meu canal.